te ama, não. Aleluia, amém. Foi tão bom louvar ao Senhor, amém. Amém. Vamos esperar as meninas a dança. Eu gostaria de convidar aqui a Ana, né? A Ana tem um pequeno testemunho para compartilhar conosco, amém. Nós acreditamos que Deus vai falar através da vida dela também, amém. Graça e paz, amadas. É bem rapidinho, tá? Eu até fiz um rascunho aqui para não falar demais e não me perder. Eu pedi para a pastora para dar esse testemunho, porque apesar de eu ser muito falante, é uma dificuldade de eu falar aqui. E às vezes quando eu falo, eu tenho vergonha de subir. Você? Porque eu falo muito, normalmente. Mas Deus ardeu de eu dar o testemunho no meu coração, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão passando hoje pelo que eu já passei há alguns meses, e eu falo que eu estou numa reconstrução no emocional e em várias coisas. Aí você pode pensar, mas aconteceu um grande desastre, e aí... Não é isso. E é por isso que eu trouxe isso, porque não são grandes coisas. O nosso emocional tem sido minado, né? Algumas coisas estão atacando o nosso emocional um pouquinho todo dia. Então, é por isso que eu quis vir falar. Então, do meio do ano passado para cá, eu fiz um acordo num emprego que eu estava anterior, porque eu estava me sentindo sobrecarregada, apesar de ter um bom emprego, um bom salário, mas o que eu estava vivendo ali já não fazia mais sentido para mim. Então, o que a empresa queria para o futuro não era o que eu queria. E aí eu pedi para fazer acordo. Como eu sou administradora, então a vaga que eu trabalho é sempre muito estratégica. Então, para eu sair, eu pedi para fazer acordo, mas eu saí depois de 4 meses até encontrar alguém para fazer o que eu fazia. Então, eu passei por um processo, há algum tempo, alguns anos, de doença. Então, eu percebia que aquilo que eu estava sentindo no corpo, então, pressão alta, as questões no útero e tal, eram coisas emocionais. Então, eu percebi que quanto mais eu ficava estressada, quanto mais eu me aborrecia com alguma coisa, mais dores eu sentia no meu corpo. E aí eu precisei fazer esse acordo, porque eu queria viver um novo tempo, para me reorganizar. E esse tinha sido o primeiro emprego após eu ser mãe. Então, muitas coisas já tinham acontecido. Enfim. E aí, fiz o acordo, saí do emprego. E aí eu pensei, vou esperar os 5 meses lá do seguro-desemprego e vou conseguir outro emprego. No meio disso, eu fiz um propósito com umas amigas de diligência financeira, então, a respeito das finanças. E foi muito bom, foi muito edificante. E aí me veio a ideia, eu falei, bom, vou fazer o que eu já tinha feito há um tempo atrás. Eu sempre vendi alguma coisa. Então, eu vou começar a me empenhar mais na parte de vendas e me dedicar um pouco mais à família, à casa, aos filhos pequenos, tudo. Só que aí, depois de um tempo, as coisas começaram a bloquear. Então, literalmente, os sites que eu estava usando, as redes sociais, estavam tendo muito problema. Então, eu percebi que tinha alguma coisa ali que Deus queria falar comigo que eu não tinha percebido. Só que eu entrei numa situação de começar a questionar Deus. Deus, por que está dando errado? Por que comigo? Por que eu estou tão cansada? Por que eu quero desistir? Porque tudo que eu estou fazendo está dando errado. Então, eu sou uma pessoa muito otimista, estou sempre alegre, mas eu me senti mesmo num buraco, assim. Pessoas muito, muito próximas de mim que conseguiam entender o que eu estava vivendo. Mas eu sou uma pessoa que não gosta de ficar chorando, então é raro eu chorar. É mais fácil me ver chorar aqui, quando eu estou buscando a Deus, do que quando eu estou com um problema muito grande lá fora. Então, eu guardo. Eu tenho uma amiga que uma vez falou, fala! Você quer sempre ouvir as pessoas, e você não fala que está passando por problema. Eu falei, eu não quero, não gosto de perder tempo com isso. Mas, ao longo do tempo, eu aprendi que a gente tem que soltar, tem que falar. E aí, só que eu me senti me entrando num buraco. Então, quanto mais eu questionava a Deus dos porquês aquilo estava acontecendo, pior eu estava ficando. Mais angustiada. Então, para resumir, eu comecei a ter pensamentos de desistir, de sumir, como muitas aqui devem ter pensado já. Eu vou pegar minhas coisas, vou sumir, não vou dizer nem para onde eu vou. Aí
uma amiga usada por Deus me chamou para tomar um café, eu conseguiu me ajudar, dei um fôlego. Mas eu também soltei tudo para ela, questionei tudo, como se eu estivesse falando com Deus. Mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo? E ela me rebatendo, misericórdia, ela me rebateu em tudo. E aí me ajudou. Mas depois de umas 2 semanas, voltou de novo aqueles pensamentos, que as coisas não mudaram, né, no físico. E aí os pensamentos foram ficando piores. Então eu tive pensamentos de morte, de desistir. E para eu chegar nesse estágio, porque muita coisa aconteceu. Então tem vários detalhes assim, de pensamentos, de sentimentos, porque eu pensar em morte, eu gosto tanto de viver, mas para você ver que às vezes você não percebe que você está entrando num buraco e não percebe. Então, por que doença? Por que falta de dinheiro? Por que isso? Por que aquilo? Porque tudo eu tenho que pensar, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. Enfim, eu estava num buraco muito grande. E aí, teve um dia que eu falei, bom, vou dar uma volta. Isso eu estava sem trabalhar, né? Então, vou dar uma volta. Sem rumo, tipo, eu não sabia nem para onde ir. Peguei o primeiro ônibus, falei, vou pegar o VLT e tal, não sei o quê. Parei num culto de uma igreja. E aí, a passagem bíblica que o pastor estava lá pregando era Jó. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição. Jó 36:8. E aí, quando ele pregou isso, eu falei, eu estou assim. Eu estou presa em grilhões, em cordas de aflição. O que eu tenho que fazer para sair disso? Mas, assim, com os pensamentos mais difíceis que alguém poderia ter naquele momento. Desse tempo, o meu marido só me viu chorando uma vez. Que as crianças falavam, pai, a mãe está chorando. Ele veio, eu falei, ai, amor, é por tudo isso. Ele sabia a angústia que eu estava, mas eu chorava tomando banho só. E aí, quando eu vi esse versículo, eu falei, é assim que eu estou. Então, agora, pelo menos eu entendi. Porque, assim, todas as palavras aqui sempre falavam comigo, que Deus estava na frente, que Ele é comigo, tal, mas, ok, estou firme. Quando chegava lá fora, de novo, os pensamentos voltavam. Então, eu estava com palavras dizendo o que eu queria, mas o sentimento não era o mesmo. Então, era só da boca para fora. E o sentimento não era de acordo com aquilo que eu estava falando, que eu estava dizendo que cria. E aí, a partir dessa palavra, eu comecei a buscar. Então, eu busquei no YouTube palavras, aí estudando a Bíblia, aí ouvindo. E aí, uma coisa que faz toda a diferença, eu comecei a estudar sobre a fé. Então, para finalizar, quando eu comecei a estudar sobre a fé, eu entendi que Deus já tem a resposta lá no começo. Porque, às vezes, a gente ficou ouvindo tanta palavra difícil, coisas, estudos, isso e aquilo. E aí, eu voltei lá no significado da fé. Então, eu comecei a viver a fé e a gratidão, que tem a ver com isso, né? Que é para trazer aquilo que ainda não existe no plano físico. Então, ao invés de eu começar a orar pedindo, eu comecei a orar agradecendo. Então, Deus, obrigado por esse emprego estratégico, o salário que eu quero, com os benefícios que eu quero. Obrigado pela escola das crianças, que ainda não estava definida. Obrigado pelo emprego do meu marido, que ele tem, mas obrigado pelas novas alunas, e ele não tinha aluna nenhuma ainda, além do emprego. Porque ele é personal trainer. Então, assim, eu comecei a orar. Obrigado pelos quilos que eu já perdi. Eu ainda só tinha perdido 2 em vários meses. Então, eu comecei a agradecer por várias coisas. Obrigado por eu gostar de academia. Eu ainda não gostava. E agora, enfim, tudo isso mudou agora. Então, eu busquei lá o significado da fé inicial. O que é a fé? Porque muitas vezes a gente fala da boca para fora, que era o que eu estava vivendo, né? Da boca para fora, e a fé é acreditar naquilo que ainda não existe, mas é com a certeza. Então, por exemplo, o seu pai fala, seu marido fala, parabéns, você está nesse curso, então tá bom. Quando você terminar, eu vou te dar um prêmio por você ter ido até o fim, porque às vezes você desiste, você não vai desistir, então eu vou te dar um prêmio. Então, você tem certeza que ele vai te dar quando você terminar? Então, a fé é isso. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que eu vou receber. Eu tenho certeza do prêmio que eu vou receber. Então, cada uma tem os seus pedidos. O meu pedido sempre foi muito financeiro. Meu marido fala que eu gosto de dinheiro. Eu gosto, sou administradora, por isso que eu trabalho desse jeito. Trabalho com dinheiro. Mas porque os meus pedidos são essas questões de realização profissional, financeira, de conquistas. Porque, graças a Deus, eu tenho um casamento abençoado, os filhos abençoados, enfim. Mas era a questão da saúde e o financeiro que estava fazendo diferença. Então, para finalizar, o que eu queria compartilhar com vocês?
que a gente precisa buscar aquilo que é a fé. O que é a fé? Então, obrigado, Senhor, por esse marido convertido que eu tenho, mas o marido nem é convertido ainda. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Obrigado pelos meus filhos convertidos. Obrigado pelas amigas amadas que eu tenho. E às vezes a pessoa não tem uma amiga. Uma pessoa que você fala, poxa, para quem que eu vou ligar? Ninguém. Então, o que eu queria falar para vocês é que eu tenho vivido o determinar e o sentir. Então, e aí, mas não vai vir nenhum pensamento ruim? Vem vários, muitos. Mas eu tenho buscado aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz alegria. Então, me vem um pensamento ruim, já corro para aquele pensamento, para aquela lembrança boa. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês não desistirem, para vocês buscarem a fé. Então, comecem a determinar a bênção na vida do marido, dos filhos, da mãe, do pai. Comecem a proferir palavras daquilo que vocês querem que existe. E, às vezes, o meu marido sempre brigou comigo, porque eu até brincando falava alguma brincadeira, alguma palavra boba, cabeção, sem noção. Ele fala, não brinca. Tem coisa que nem brincando você pode falar para os filhos, que você está determinando na vida deles. E aí eu tenho refletido muito a respeito até das brincadeiras bobas, mas o quanto eu estou determinando aquilo. Então, o que eu queria deixar para vocês é busquem a fé. Deus tem grandes coisas para a gente, mas a gente precisa viver a fé genuína, que é acreditar naquilo que ainda a gente nem está vendo, mas determinar. Amém, amadas? É isso. Amém. A gente tem que aprender a viver por fé. Amém? Amém. Eu quero convidar a pastora Eliene. Pastora Eliene é pastora na igreja do Itararé. Amém? Ela está conosco, aceitou o nosso convite de estar aqui. Amém? Ela é uma referência no nosso ministério, no ensinamento da palavra, né? E um prazer poder tê-la aqui conosco. Amém? Vamos orar pela pastora. Levante suas mãos aí. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos a vida da tua serva, Pai, que aquilo que o Senhor tem revelado no coração dela, Deus, que o Senhor possa usá-la, Deus, poderosamente para falar com teus filhos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida dela, a família dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora? Boa tarde. Graça e paz. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Ó, já são todas de casa, amém? Ali. Dá um abraço nela. Bem-vinda. Que bom que você veio. Sinta-se à vontade. Gente, eu não sou nem a dona da casa, né? Mas... Desculpa. É Eliene, é assim, viu? Sinta-se à vontade. Falando como povo de Deus, né? Família de Deus. É muito bom a gente receber convidados. Eu amo isso. Você também ama? Nós, como servas do Senhor, nossa grande missão é falar de Jesus para as nossas amigas, nossas vizinhas, as pessoas que estão perto de nós e que ainda não conhecem a Jesus. Uma palavra que está queimando no meu coração essa semana, está em 1 Samuel, capítulo 1. Preguei sobre isso ontem na minha igreja. E o Senhor falou que era para trazer para cá também. Então, depois de ouvir o testemunho da irmã, só confirmou. Os louvores confirmaram. Eu quero falar nessa tarde com você sobre oração é a fonte da renovação. Quer renovação na tua vida? Vai orar. Orar resolve. E nós vamos falar de uma mulher que orou e Deus resolveu. Vamos falar de Ana, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem de Ramataim Zofim, isso é o nome de uma cidade, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita.
ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: Eu o pedi ao Senhor. Amém? Ana enfrenta o seu tempo. Ela enfrenta um tempo muito difícil, um tempo de crise. Israel, nessa época, era o período dos juízes. E esse é um período em que a nação, ela não tem líderes que honrem a Deus, que amem a Deus. O sacerdócio está corrompido. Os sacerdotes eram aqueles que deviam ensinar a palavra de Deus para o povo. Os sacerdotes estavam desviados, falsos profetas. E quem reinava, quem governava eram os juízes. E os juízes, eles tinham um problema de caráter. Então a Bíblia diz, lá, logo no começo do livro de Juízes, que esse é um período em que as pessoas faziam o que dava na cabeça. Eu faço o que eu sinto no meu coração, eu faço o que eu quero da minha vida. E aí era um tempo difícil. Como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Garanto que você deve ter falado pelo menos uma vez essa semana. O tempo difícil esse que nós estamos vivendo. É gente morrendo. Agora eu estava vendo lá que o governador de São Paulo recebeu a notícia de que foram lá na Suíça
reclamar dos nossos policiais que estão aqui na Baixada Santista para nos defender da bandidagem. Então, por que eles estão matando bandido? É para fazer alguma coisa. Eu falei, meu Deus, mas que mundo é esse? Na palavra de Deus, aquele que vai contra a lei, ele tem que pagar. Vai preso, tem que receber a sua sentença. Agora, o policial, ele está no exercício do seu trabalho. E se o outro atira nele, ele tem que fazer o seu trabalho. Tem irmãs aqui que tem marido policial? Vocês sabem que eu nunca quis que meu marido fosse policial. E ele sempre quis ser. Ele era do exército e ele queria depois ser policial. E toda vez que ele fazia concurso, eu falava, você vai fazer concurso? Vou. E eu começava a orar, não vai passar. Não vai passar. Porque Deus, se Ele passar, eu não vou ter noite tranquila. Porque Ele vai sair para trabalhar e eu vou ficar pensando, vai levar bala, vai não sei o quê. Isso há 38 anos atrás. Você imagine hoje como que vivem as mulheres dos policiais. Que sai para trabalhar e não pode fazer o seu trabalho. Dias difíceis. Mas é nesses dias difíceis que Deus quer usar as nossas vidas. É nesses dias difíceis que através da oração da mulher, da sua oração, Deus vai trazer solução para essa sociedade. Que foi o que Ele fez com Ana. E nesse tempo aqui, é um tempo difícil também, porque os homens, eles têm mais de uma mulher. A poligamia, ela faz parte dessa sociedade, desse tempo que Ana vive. E o marido dela tem uma mulher. Possivelmente a Ana foi a primeira mulher. E ela era estéril. Como ela não tinha filhos, ele arrumou outra, porque ele tinha que ter filhos. Os homens tinham que ter filhos. Senão a família dele era considerada uma família amaldiçoada. E a mulher estéril era considerada amaldiçoada. Alguma coisa ela fez. Já imaginou você carregar esse estigma? E a Bíblia ainda diz que foi Deus que fechou a madre dela. Bom, então o problema que eu estou passando, a culpa é de Deus? Foi Ele que me fez estéril? E agora eu sou rotulada como uma mulher amaldiçoada, marginalizada. As mulheres olhavam para ela com aquela cara torta. Não era fácil a vida de Ana. Você nunca rotule ninguém. Lá vai. Aí você põe um apelido. É muito ruim essa coisa de rotular pessoas. Lá vai a estéril. Isso vai fazendo com que as pessoas, elas comecem a definhar na sua alma. E às vezes na frente está dando risada, mas ela está sofrendo. E ela não fala nada. E você vai guardando os maus tratos das pessoas que estão ao seu redor. Ana vivia uma angústia, irmãs. Ela vivia uma aflição. Humilhada pela Penina, que vivia provocando ela. Qual é a mulher que quer dividir o seu marido com outra mulher? Isso nunca deu certo. Ainda hoje, lá nos países muçulmanos, os homens têm quantas mulheres eles puderem sustentar. É assim a lei do muçulmano. Eu posso ter 10 mulheres, todas elas vão ter o mesmo nível de vida, então eu posso casar com 10. É a lei dos muçulmanos. Mas mesmo lá, elas não vivem bem. Em qualquer lugar desse planeta, em qualquer tempo que já passou, nunca uma mulher foi feliz tendo outra mulher dividindo o seu marido. Nunca. Por quê? Porque não é o plano original de Deus. O plano original de Deus, Ele criou a Eva para o Adão. O Adão só teve a Eva. Isso é invenção do homem. Isso é consequência do pecado. Então a Penina ficava, eu tenho, você não tem. Todo dia.
Eu não sei como é que a Ana não quebrou essa mulher. Elas devem ter tido algum arranca, não? Ela deve ter alguma coisa. Mas a Ana, a gente percebe que ela era uma mulher de oração. Porque o Eucana, ele vai para essa festa em Jerusalém, eles moram em Ramá, e eles vão para Jerusalém, como se fosse São Vicente, Piruíbe. Então eles vão para outras, para adorar a Deus. Mulher não é obrigada a ir em Jerusalém, é só os homens. Mas por que a Ana vai? E ela sabe que a Penina está indo com os filhos dela, e a Ana vai vendo as crianças da Penina, todo mundo junto ali, aquela festa, Eucana brincando com seus filhos. Isso tudo machuca mais ela. Mas ela vai para adorar a Deus. Ela vai para orar. É lá em Jerusalém que está o templo. Nessa época, ainda não é o templo de Salomão. É uma tenda. E ela sabe que é lá, naquela tenda, que eles adoram o Senhor, que judeus de todo Israel vão lá buscar a Deus. Então ela vai para buscar a Deus. Ela vai para orar. Além disso, ela é incompreendida e desencorajada pelo marido. Porque o marido fala assim: Ana, por que você está chorando? Quantas vezes o teu marido já falou para você: mas está chorando de novo? Mas por que essas lágrimas? Eu vi um meme no Instagram. Por que a mulher chora? Então, aí fala lá, 97% nem ela sabe. Porque às vezes a gente chora porque a gente chora. É difícil ela falar que não chora. Toda mulher chora. Mas quando a dor vem e você tem essa aflição, aí que você chora mesmo. E a Ana, ela tinha motivo para chorar. Então a Ana, gente, ela devia ser realmente uma mulher aflita, angustiada. E ela tinha um marido que a amava. Ele amava ela, mais do que amava a Penina. Mas ela não tinha filhos. E esse marido ainda não entende ela. Por que você está chorando? Por que você não come? Vai ver que ela era até anoréxica. Não comia. Porque quando a tua alma está triste, você não tem vontade de comer. Há quanto tempo fazia que Ana não comia? Devia estar magra, seca. Mas por que você não come? Escuta. Por que teu coração está tão triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele se achava a última bolacha do pacote. Fala assim, pô, você tem eu? Ele era narcisista. Eu sou suficiente para você. Não, você não é suficiente. Eu quero filho. É triste quando você não tem um marido que ora com você, que senta com você para ler a Bíblia, que senta com você para conversar com você, para te ouvir. Meu marido chega do serviço e ele fala assim: como é que foi o seu dia? Aí às vezes eu falo assim: foi tudo bem. Aí eu falo assim: poxa vida, mas ele está perguntando. Eu acho que eu vou responder direito. Mas é legal quando você senta e você começa a contar. Hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí às vezes ele chega, eu estou chateada. Mas aí eu estou chateada porque aconteceu isso, isso e isso. E o interessante, assim, meu marido, né? Ele fala assim: se eu contar que alguém me magoou, que alguém... Mas essa pessoa está errada. Ela não devia ter feito isso com você. Eu falo: é mesmo, né, marido? É tão bom quando ele fica do meu lado, que ele me dá aquele apoio. Eu falo: não estou sozinha, ele está comigo. E toda vez que eu conto para ele as coisas, ele me defende. E às vezes eu falo: não, Nível, mas eu errei, isso aqui eu errei. E ele ainda dá um jeito de dizer: não, tu errou, mas é porque você queria estar certa. Eu falo: que marido bom. Mas a Ana não tinha esse marido. O marido da Ana
Era incompreensível. Desencorajava ela. Não ajudava ela nessa caminhada. Às vezes você vive uma situação difícil e parece que nunca vai melhorar. Às vezes você está passando uma angústia, uma dificuldade, um problema. Parece que nunca vai acabar. Talvez você esteja orando por alguma coisa há anos. Para Jesus salvar seu marido. Quantos anos você está orando? Para Jesus salvar seus filhos. Quantos anos você está orando? Talvez você queira uma oportunidade de emprego melhor. Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você está orando para sair da casa que você está? Você não está satisfeita. Você quer uma casa maior, porque os filhos exigem mais espaço na casa. Quanto tempo você está orando? Às vezes enfrentando depressão, tristeza na alma, e aquilo não passa. Talvez você acreditasse que nunca seria traída, que nunca seria abandonada, mas aconteceu. Talvez você acreditasse que o seu filho, que está nas drogas, ia ficar naquele tratamento na clínica até o final, mas ele não ficou. Quanta coisa! Ontem, um amigo meu, pastor, enterrou a filha dele de 26 anos, depois de quase 6 anos lutando contra o câncer. Que coisa triste, irmãos. Luta, dor. A mãe dessa moça, o tempo todo do lado da filha. Você imagina o sofrimento dessa mãe. 6 anos acompanhando uma filha, que cada dia ela via definhando. 6 anos. E esse ano ela falou assim, no começo do ano, ela falou assim: 2024 será um ano incrível na minha vida. E está sendo, porque ela está com Jesus. Melhor lugar. Às vezes as respostas não são como a gente quer. Às vezes a esperança vai, a gente fica sem chão. Mas eu gostaria de ler com você Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao 9. Jó, no meio de toda aquela luta dele, ele fala: pois para uma árvore há esperança, mesmo quando cortada, volta a brotar, e os seus brotos não deixam de existir. Ainda que a raiz apodreça na terra, e o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas, e lançará ramos como uma planta nova. Há esperança para aquela planta que foi arrancada, mas que ficou um restinho de raiz ali no chão. Ao cheiro das águas, ela voltará a brotar. Pode parecer que a esperança se foi, que você está sem chão, mas Deus é especialista em renovar as nossas vidas, em mudar a nossa história, em fazer tudo de novo. A gente precisa confiar no Senhor. Ana confiou no Senhor. Ela chega lá e ela vai orar. Ela vai buscar a Deus. Ela deve ter dobrado os joelhos ali, colocado a cara no chão. Quando a gente está em desespero, como é que a gente ora? A gente se entrega. A gente fala sério com Deus. Porque a situação é difícil. Eu já passei por cada coisa na minha vida. Quando minha filha de 19 anos fugiu de casa, foi para o Rio de Janeiro,
se encontrar com o namorado. Eu estava dando aula na FATEP. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse passar por uma situação dessa. Uma menina criada na igreja, apresentada na igreja, cantava no louvor. Conheceu o rapaz na internet e eu fui contra, bati de frente, fiz um monte de coisa errada. A maneira como você fala com o filho. Eu lembro que eu falei para meu marido: prepara o carro que a gente vai para o Rio, que a nossa filha fugiu. Ele tinha dormido, que ele trabalhava de turno. E nós tínhamos um Fiat Uno. E a gente nunca tinha ido para o Rio de Janeiro. Para lugar nenhum. E a gente não tinha dinheiro de gasolina. Meu coração, ele entrou em desespero. Foi um desespero, mas que eu pensei que o meu coração ia explodir. Porque você pensa 1 milhão de coisas. E aí eu só falei para ele: nós vamos para o Rio. Mas e o endereço? Não sei. Eu vou achar essa menina. Onde ela estiver. Eu nunca imaginei que o Rio era tão grande. Eu só imaginei o tamanho do meu Deus. E aí meu irmão arrumou o dinheiro da gasolina. E nós entramos no carro. Eu não sabia, hoje eu sei tudo isso. Quanto que gasta de gasolina daqui até o Rio. Quantos pedágios tem daqui até lá. Quanto eu vou gastar para ir, para voltar. Eu não sabia nada. Eu agi simplesmente pela fé. Nós vamos. Enchemos o tanque e fomos. Daqui até lá são 6 horas. 6 horas orando. Orando. Nunca orei como naquele dia. Porque o dia que você passa por uma dor, a tua oração é diferente. Ela é diferente. Ela é cheia de lágrimas. São lágrimas que vêm lá de dentro. Teu coração está rasgado. E eu pensava, esse rapaz deve ser um traficante. Que ele é do Rio de Janeiro. A gente pensa que todo mundo do Rio é traficante. É um rótulo. E aí, Bárbara ficou aqui. Bárbara devia ter 16 anos. Tinha célula na minha casa, de adolescentes, que ambas lideravam. E eu falei, nessa época a Aline não liderava mais, porque estava namorando um rapaz incrédulo. E a Bárbara estava lá e eu falei assim: Bárbara, segura as pontas aí, filha, porque eu estou indo para o Rio. Que a tua irmã fugiu. Eu lembro daquele líder de célula, jovenzinho, que falou: pastora, na época eu era missionária, vamos orar pela senhora. E aí eles oraram por mim, aquela oração dos jovens, tão linda. Deus me deu uma força ali. E nós fomos. No caminho, eu falei para Deus assim, eu falei: Deus, eu não estou sentindo fé. Preguei tanto sobre fé, ensinei sobre fé, mas eu não estou sentindo fé. Senhor, onde está a minha fé? Como é que eu uso a fé agora? Deus falou: a fé está em você. Ela está em você. E é para momentos como esse que você tem que usar a sua fé. Então agora é o momento de você crer. Creia que eu estou na frente e que eu vou agir em toda essa situação. Aí eu criei. Mesmo sem sentir, sem nenhum arrepio, eu creio. E fui. Chegando lá no Rio de Janeiro, tinham arrumado uma casa para eu ficar lá. Aí encontramos, era um pastor. Ele nos recebeu. E aí quando ele se encontrou comigo, ele disse assim: fica calma, porque ainda hoje você vai encontrar sua filha. Eu entrei no Rio de Janeiro, eu vi aquelas favelas. Falei: meu Deus, que casa que ela está?
É uma agulha no palheiro. Aí, sentamos para tomar um café e o meu coração angustiado. Quando terminou, eu falei para ele assim: antes da meia-noite, ela vai me ligar. Porque ela tinha desligado o celular. Antes da meia-noite, o telefone tocou. Quando atendemos, era ela. Ela falou: mãe, eu falei: Aline, onde você está? Ela disse: eu estou aqui, São João de Meriti. Ela falou: onde você está, mãe? Eu falei: eu também estou aqui no Rio. Eu vim te buscar. Aí ela falou: como que a senhora está aqui? Eu falei: eu vim te buscar. Amanhã você venha com a família desse rapaz, porque eu e seu pai queremos conhecer eles. Na manhã seguinte, nós nos encontramos e eu descobri que ele não era traficante, era uma família decente. Naquele ano ela se casou com ele, está casada com ele até hoje. E no dia seguinte eu trouxe ela de volta para casa. Mas pensa quanto eu orei naquele dia. Eu não sei o que você tem passado. Às vezes Deus permite situações na nossa vida que a gente não espera. Não pense que porque você é crente, que você não está sujeito a grandes problemas. Todos nós estamos. Mas nós temos um Deus a quem clamar. Nós temos um Deus vivo, que nós podemos derramar nossa alma perante Ele e colocar diante dEle as nossas necessidades. Essa cidade, ela precisa de mulheres que orem. Esse país precisa de mulheres que orem. A oração de Ana, ela fez a diferença. Porque o resultado da sua oração foi Samuel. E Samuel se tornou o juiz de Israel, o líder da nação. E ele não era como os líderes anteriores. Ele era um homem de Deus. Ele levou a nação a buscar a Deus. Ele era um homem de oração. Ele aprendeu a orar com a sua mãe. Quem sabe nessa tarde tem aqui filhos que vão fazer a diferença na nossa sociedade. Nossos filhos. Futuros pastores, futuros missionários, futuros médicos, advogados que vão fazer a diferença nessa sociedade. Cadê a Zana? Cadê a Zana? Anas que oram, que se derramam diante do Senhor, que não fica pelos cantos da casa em depressão, mas elas sabem que existe um Deus que pode resolver os seus problemas. A gente não pode se entregar, ficar na angústia. Meu marido, uma vez, ele chegou em casa tão triste do serviço, mas tão triste. Ele entrou pela porta. E aí quando ele entrou, ele já foi para o tapete, deitou de bruços e começou a chorar. Eu falei: meu Deus, eu nunca vi homem chorar assim não. O que será que aconteceu? E ele não parava de chorar. Eu falei assim: mas o que foi que aconteceu, Nível? Ele disse assim: meu chefe hoje falou para mim que eu vou ficar trabalhando naquele setor o resto da minha vida. Era um setor horrível. Horrível em todos os sentidos. E ele não queria continuar trabalhando naquele lugar. Ele queria ir para um outro setor. E esse chefe naquele dia humilhou ele. Você sabe como é homem quando ele é humilhado? Ele foi humilhado naquele dia. Na hora que ele falou aquilo para mim, eu falei assim: vou orar para esse homem morrer.
Porque a primeira, você já quer defender o seu marido, é ou não é? Falei, Nível, eu respirei. Falei assim, Nível, vamos abençoar o seu chefe. Porque a Bíblia diz que a gente tem que abençoar. Então vamos abençoar ele. A gente começou a orar. Senhor, nós abençoamos o chefe dele, abençoamos a família dele. O Senhor, ele como chefe, abençoa, Pai. Que a vida dele seja abençoada. E nós ficamos ali orando um tempo. Deu 15 dias, ele sofreu um acidente de moto, o chefe. Quebrou o fêmur. Ficou 6 meses sem trabalhar. Nesse período que ele ficou sem trabalhar, veio um outro chefe. Quando chegou esse outro chefe, falou para o meu marido, ô Nível, que lugar que você quer trabalhar? O Nível falou, eu quero ir para tal setor. Vai lá na gerência, pede que eu vou liberar você. Meu marido foi lá, foi transferido, recebeu um aumentão, que até hoje eu nunca vi um aumento tão grande que nem aquele. E depois que ele saiu, que ele estava bem onde ele queria, o outro voltou para trabalhar abençoado. Tudo você tem que levar em oração. Tudo. Às vezes a gente fala assim, eu já fiz de tudo, agora eu vou orar. Não, ora primeiro. Ora primeiro. Fala com Deus primeiro. Jeremias 29:13 diz assim, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir. Começou um novo tempo na vida de Ana. Deus se lembrou dela. Deus deu Samuel para ela. Ana cumpriu o seu voto. Ela falou assim, Deus, se o Senhor me der um filho, depois que eu desmamar ele, eu vou levar ele para a tua casa e ele vai te servir o resto da vida dele. 3 anos depois, era o tempo que uma mulher judia amamentava uma criança. 3 anos depois, ela leva ele para ele ser criado na casa do Senhor e se tornar um sacerdote. Ela cumpriu o voto que ela fez a Deus. E Deus é tão bom que ainda deu 5 filhos para Ana. A bênção de Deus, ela é sempre maior. Deus vai fazer sempre mais, infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Sempre. Então vale a pena falar com Deus. Seja uma mulher de oração. Fale menos com os outros. Fale mais com Deus. Que às vezes a gente fica reclamando muito uma para a outra. A minha vida está assim, minha vida não anda. Não sei o que, não sei o que. Fala com Deus. Fala com Deus. E eu vou te dar um conselho nessa tarde. Final de tarde. Todo dia de manhã, separe 15 minutos. Acordou? Põe o relógio ali do lado, 15 minutos. O que é 15 minutos, gente? Põe o relógio ali. Eu vou ficar 15 minutos aqui. Eu vou ler um capítulo da Bíblia e em seguida eu vou orar. Eu vou orar pela minha família. Eu vou orar para Deus abençoar esse dia. Eu vou abençoar pela minha vida espiritual. Eu vou orar para Deus me usar como serva dele nesse tempo de crise. Eu vou orar. Faz isso todo dia. 15 minutos. Faz disso uma prática. Seja disciplinada. E depois você vai me dizer, Pastor Eliene, depois que eu comecei a separar 15 minutos do dia para Deus, depois você me conta. É diferente, irmãs. É diferente. É um compromisso que você tem com Deus. Todo dia. É isso que nós estamos precisando. Compromisso com Deus. Compromisso de oração. Compromisso de ler a palavra. Porque a bênção do Senhor,
ela já está derramada sobre a nossa vida. É só tomar posse. No momento certo, vai acontecer. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Deus, em nome de Jesus. Como a história de Ana nos inspira, Senhor. Que mulher, Deus. Que exemplo. Uma vida de oração. Uma vida buscando ao Senhor. Quando tudo parece dizer que não, ela não desconfia de Ti. Ela continua buscando ao Senhor. Que nós possamos ser assim também, ó Deus. Mulheres que buscam o Senhor. Mulheres que estão aos Teus pés, como Maria. Mulheres que Te adoram. Mulheres que Te servem. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Se você entrou aqui nesse chá, e você é uma Ana, as coisas estão difíceis. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu creio que Deus vai quebrar cadeias. Em nome de Jesus. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, oh, oh. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. O seu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos.
que vem aos céus. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, que vem aos céus. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está seu nome, e os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás, seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome imutável é. Aleluia! Aleluia! Tu és o Deus Todo-Poderoso. Para ti nada é impossível. Senhor, abençoa tuas filhas que estão aqui na frente, que elas possam contar as vitórias do Senhor ainda esse ano. Que esse seja um ano de vitória, um ano de renovação, um ano de alegria na nossa vida, um ano para honrarmos o Senhor, para louvarmos o Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus, que a alegria do Senhor esteja na nossa vida. Naquele dia a tua palavra diz: Ana se levantou daquela oração e o seu semblante já não era o mesmo. A alegria do Senhor estava na vida dela. Eu profetizo nessa noite a alegria do Senhor na sua vida. Receba! Aleluia! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor! Aleluia! Seu nome imutável é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome imutável é. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir. O amanhã incerto, pensas que não estou aqui.
estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Deixa comigo tuas ansiedades, eu vou saber cuidar. Saber cuidar. Eu não deixo nada na metade, tudo vou completar. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse